Bom dia, pessoal, tudo bem? Iniciamos nossa aula de hoje na apostila 8, páginas 177 a 179. E o tema é: quanta história numa tela? Verdade. Olhando essas telas, eu posso afirmar: não são necessárias palavras para explicá-las. Eu consigo entendê-las a partir do meu ponto de vista, e eu não preciso ser expert em pintura, porque elas estão me transmitindo sentimentos e impressões importantíssimas. Vamos lá comigo acompanhando? Olhem o primeiro quadro. Eu tenho uma moça. Essa moça está com um chale preto, uma blusa cinza. Não sei se é a forma como o artista optou por desenhar, aparentemente amarrotada, com uma saia preta e o sapato também preto. Observem a coloração, também é escura. E o que é mais interessante, ela tem nas mãos, aparentemente, um bilhete, uma carta, algo que esteja lhe trazendo notícias ruins. Por que eu digo isso? Porque o ambiente escuro, as vestimentas também escuras, nos dá a sensação de luto, de sofrimento. O artista não precisou fazer uma legenda e escrever lá dor, sofrimento, tristeza. Olhando o posicionamento da moça, como ela está cobrindo parte ou totalmente a boca, tá? E talvez para até mesmo tentar conter as lágrimas que eu estou imaginando, ela está tentando aqui nos dizer o quanto está sofrendo. Preciso aqui de algo a mais para nos remeter ou comprovar isso que eu estou dizendo? Não. A própria circunstância, o próprio cenário nos demonstra essa dor. É diferente do quadro ao lado. Vejam aí. Eu tenho uma moça, olha a posição da mão. A impressão que eu tenho é que ela está, por meio desse quadro, demonstrando um poder que ela possua. Vejam aí, a obra é de 1895, ou seja, o que justifica aí as vestimentas, tá? Mas me parece que há todo um glamour. Ela não está se apoiando por apoiar. Ela está produzindo uma imagem dela, ou seja, o pintor a está confeccionando e nos passando a ideia de supremacia. Vejam os móveis, acompanhem o cenário. Rústicos, mas para a época, riquíssimos. Olha o sofá. Olha, aparentemente ela tem um quadro ou uma janela no fundo, tá certo? E o mais interessante, como eu disse para vocês, é o olhar. Olha, para mim, indica poder. Mas pode ser que tudo que eu esteja dizendo, vocês não estejam enxergando. E que vocês enxergarem, eu também não enxergue. Isso é decorrente do conhecimento acumulado por cada um. É de acordo com o conhecimento que temos que a gente consegue interpretar obras assim. Vou dizer para vocês uma história que aconteceu há alguns anos. Nós estávamos em São Paulo, nós do Rousseau, numa viagem. E tinham dois senhores parados em frente a um quadro. Eles praticamente estavam que hipnotizados pela obra. E essa obra era carregada de rabiscos. Nós não, nós não entendíamos o que os prendia tanto aquela produção. Um de nossos alunos se aproximou e perguntou: o que vocês estão vendo? E o homem respondeu: há mais coisa entre a fantasia e a realidade do que você possa imaginar, meu garoto. Ficamos sem entender. Mas aquele senhor entendia do que estava dizendo. E o porquê disso? Porque o conhecimento dele acerca daquela produção, tá? Acerca da pintura, com certeza era muito maior que o nosso. Então, quanto mais conhecimento nós galgarmos, ganharmos ao longo da vida, obviamente que conseguiremos interpretar obras de maneiras diferenciadas, tá certo? Vamos continuar a aula de hoje para tela seguinte, vamos lá?
Aqui nós temos, olha lá, um outro quadro, tá? Esse quadro foi desenhado por Belmiro Barbosa de Almeida. Abaixo eu tenho a história dele, está aqui, ó, tá? Olha a história dele. Quem é esse pintor? Ok, gente? E aí, nós temos aqui, o que será que o Belmiro desenhou? Olha, duas coisas a gente consegue visualizar aqui sem a necessidade de legenda alguma. Não se passa no século atual. Olhando a legenda, a gente comprova essa afirmação. É de 1887, tá? Eu tenho aqui um rapaz que está sentado a uma poltrona, aparentemente demonstrando supremacia. Ou seja, ele tem poder. Ele não se abalou com uma situação, tá certo? Está compenetrado em algo, talvez perdido nos próprios pensamentos. E do lado, eu tenho uma moça que está, olha, ao chão, percebam, com parece ser uma flor ao lado, e ela está se apoiando sobre um sofá. Acompanhe comigo o cenário. Eu tenho uma cortina também de época. Olha lá, com almofadas, o sofá e ela está apoiada. O jeito como ela foi produzida, desenhada, a gente tem a imagem, né, a impressão de que ela tenha sofrido ou esteja sofrendo com algo. Olha lá, não é normal uma pessoa estar atirada ao chão dessa maneira. Isso significa dor. Mas como que a gente comprova isso? Nesse quadro, a gente tem uma palavra. É a linguagem verbal aqui se apresentando. Essa palavra já nos disse tudo. Vamos ver que palavra é essa? Está escrito aí a Rufus. Olha lá. O que seria Rufus? Numa pesquisa, a gente encontra mágoa ou zanga passageira entre pessoas que se gostam, geralmente entre namorados. A gente consegue compreender que houve ali uma desavença entre eles. Neste caso, diferentemente das imagens anteriores, uma única palavra, a Rufus, me passou toda a compreensão da obra. Aqui houve a utilização dos recursos verbal e não verbal. Verbal, palavra, não verbal, a imagem, tá? E o que é importante, que vocês se atenham aos detalhes. Percebam que também há uma escuridão no cenário. Isso aí nos dá a entender que há realmente a tal zanga passageira, tá? O que a gente pode também interpretar aí como uma mágoa, tá certo? Então percebam que há quadros que a legenda se faz muito necessária e há outros que ela é dispensável. Isso vai decorrer da sua interpretação, ok? Ficamos aqui na aula de hoje, porém vocês têm como atividades todos os exercícios das páginas 178 e 179 e lá na nossa sala de aula virtual tem também uma redação para vocês produzirem. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo? Um grande beijo para todos, até a próxima aula. Fique com Deus, gente. Até mais, pessoal.